Vygotsky, pensamento e linguagem são processos interdependentes desde o início da vida. A aquisição da linguagem pela criança modifica suas funções mentais superiores, da forma definida ao pensamento, possibilitando assim o aparecimento da imaginação, o uso da memória e o planejamento da ação. Neste sentido, a linguagem sistematiza a experiência direta da criança e assim, e por isso, adquire uma função central no seu desenvolvimento cognitivo, reorganizando os processos em desenvolvimento. Antes de usar as palavras, o bebê faz com que suas necessidades e sentimentos sejam percebidos por emitir sons, os quais incluem choro, arrulho, balbúcio, imitação acidental e imitação deliberada. Esses sons são conhecidos como fala pré-linguística e ajudam na evolução da capacidade do bebê de reconhecer e entender sons de fala e usar gestos significativos. O choro é o primeiro meio de comunicação do recém-nascido, podendo diferir em tons, padrões e intensidades, sinalizando assim o que o bebê está sentindo, necessitando naquele momento. Entre 6 semanas e 3 meses de vida, o bebê começa a arrulhar, ou seja, a emitir gritos agudos, gorgolejando e pronunciando sons de vogal quando está feliz. Já entre 3 e 6 meses, ele começa a brincar com os sons que ouve das pessoas ao seu redor, as imitando. Entre 6 e 10 meses, o bebê então começa a balbuciar, o que muitas vezes pode ser confundido como sua primeira palavra, já que consiste na repetição de sequências de consoantes e vogais, como por exemplo má ou pá. No entanto, não é realmente uma linguagem, já que não apresenta nenhum significado para a criança. É então a imitação a chave para o início do desenvolvimento da linguagem, porque, como mencionado há pouco, os bebês imitam as pessoas ao seu redor, acidentalmente brincando com os sons do idioma e depois repetindo por imitar a si mesmos, produzindo os mesmos sons. Entre 9 e 10 meses de vida, eles começam a fazer essa imitação intencionalmente, porém sem realmente as compreender. Quando obtém o repertório de sons, o bebê os encadeia em padrões que podem soar como uma linguagem, mas aparentemente sem sentido algum. Ao se familiarizar então com os sons de palavras e frases, o bebê então começa a lhes atribuir significados. A imitação de sons da linguagem requer a capacidade de perceber sutis diferenças nos mesmos, e os bebês podem fazer isso desde o nascimento ou até mesmo antes. Aparentemente, o cérebro do bebê já começa a discriminar as unidades linguísticas e perceber padrões linguísticos e categorizando-os como semelhantes ou diferentes ainda mesmo no útero. Toda língua natural tem seu próprio sistema de sons que são utilizados na produção de fala. A princípio, os bebês podem discriminar os sons de qualquer língua. No entanto, com o tempo, o processo contínuo de percepção e categorização desses padrões comprometem as redes neurais do cérebro com a aprendizagem dos padrões da língua nativa do bebê, restringindo a futura aprendizagem de padrões diferentes. Assim, os bebês que não forem expostos a esses padrões da língua, seja ela falada ou sinalizada durante o período crítico e sensível, provavelmente não irão adquiri-la novamente, essa exposição podendo ser pré-natal ou pós-natal. Se a mãe falar 2 línguas regularmente durante a gravidez, seu bebê ao nascer irá reconhecer ambas as línguas e estará mais interessado em ouvi-las falantes de tais línguas, apresentando respostas diferenciais às ambas, o que sugere que os mesmos, os recém-nascidos, possuem uma grande compreensão de que 2 sistemas linguísticos estão envolvidos, e que eles são sensíveis não só ao som em geral, mas aos padrões e ritmos que distinguem as 2 línguas. Mais para frente, entre seus 6 e 7 meses, os bebês ouvintes já aprenderam a reconhecer os aproximadamente 40 fonemas ou sons básicos de sua língua nativa e se adaptar a pequenas diferenças do modo que os falantes produzem esses sons. Começando já aos 6 meses para as vogais e 10 meses para as consoantes. O reconhecimento dos sons fonéticos nativos aumenta significativamente, enquanto declinam a discriminação de sons não nativos. Até o final do primeiro ano de vida, os bebês perdem a sua sensibilidade aos sons que não fazem parte da sua língua ou das línguas que eles costumavam ouvir. Bebês surdos passam por um processo restritivo semelhante com respeito ao conhecimento de sinais. Uma das hipóteses de como essa mudança ocorre é que os bebês computam mentalmente a frequência relativa de determinadas sequências fonéticas
de uma língua e aprende a ignorar as poucas que ouvem. Outra hipótese é que as primeiras experiências com a linguagem modificam a estrutura neural do cérebro, facilitando um rápido processo com a detecção de padrões de palavras da língua nativa, enquanto suprimem a atenção de padrões não nativos que tornariam mais lenta a aprendizagem da língua nativa. Essas habilidades de detecção de padrões que se desenvolvem muito cedo prevêem a continuidade de desenvolvimento da língua. Durante a segunda metade do primeiro ano, os bebês começam a se conscientizar das regras fonéticas da língua, ou seja, como os sons são organizados na fala. Antes de começar a falar, os bebês apontam. A princípio, geralmente apontando com a sua mão inteira e depois passando a usar o dedo indicador. Tal gesto ajuda a regular as interações contínuas e não precisa de ser ensinado, pois justamente pela imitação mencionada anteriormente, os bebês aprendem não só a linguagem verbal, ou seja, emitir sons, como também fazer gestos. No ato de apontar, o bebê pode estar pedindo algo, mostrar algo que chamou sua atenção ou até mesmo por dar uma informação. Os bebês também aprendem outros gestos como tchau, inclinar a cabeça para indicar sim ou não. Gestos simbólicos como soprar, que significa quente, e cheirar para identificar flor, geralmente emergem próximos da mesma idade que o bebê pronuncia suas primeiras palavras e acabam funcionando como tais. Tanto bebês sem nenhuma deficiência auditiva quanto bebês surdos utilizam esses gestos quase como do mesmo modo. Ao fazer uso desses gestos, os bebês demonstram compreender que os símbolos podem referir-se a objetos, eventos, desejos, condições específicos. Os gestos geralmente aparecem entre que as crianças possuem vocabulário de 25 palavras e são abandonados quando elas aprendem a palavra correspondente à ideia que o gesto passou. Os gestos parecem ajudar o bebê a aprender a falar. Os primeiros que ele aprende sendo um bom indicador do tamanho do vocabulário futuro. Crianças até 3 anos geralmente combinam gestos e palavras, e essas combinações servem como um sinal que a criança está prestes a usar sentenças com várias palavras. Dando início, então, à fala linguística, o bebê mediano diz sua primeira palavra entre seus 10 e 14 meses de vida. A princípio, seu repertório verbal se resume a mamã ou dadá, ou também poderá ser uma única sílaba que possui mais de um significado. Essa palavra que expressa um pensamento completo sendo denominada de holofrase. Muito antes de os bebês poderem associar sons a significados, eles aprendem a reconhecer padrões sonoros que ouvem frequentemente, como o próprio nome. Bebês de 5 meses ouvem seu nome por mais tempo do que qualquer outro nome, e bebês de 8 meses ou menos começam a aprender as formas das palavras, discernindo indicações perceptuais como sílabas, que geralmente ocorrem juntas, como pá e pai, e armazenam assim essas formas possíveis de palavras na memória. Eles também notam a pronúncia, a ênfase nas sílabas e mudanças de tom. Tal aprendizado auditório inicial é a base para o crescimento do vocabulário. Os bebês entendem muitas palavras antes mesmo de usá-las. Crianças de 6 meses olham por mais tempo para um vídeo em que aparece a mãe quando ouvem a palavra mamãe, e no caso do pai quando ouve a palavra papai, o que sugere que estão começando a associar som com significado, pelo menos no que diz respeito a pessoas especiais ou que estejam presentes no dia a dia do bebê. Por volta dos 13 meses, a maioria das crianças já entende que uma palavra representa uma coisa ou evento específico e pode aprender rapidamente o significado de uma palavra nova. Entre os 10 meses e 2 anos, o processo pelo qual os bebês aprendem as palavras gradualmente muda de simples associação para detecção de indicações sociais. Aos 10 meses, bebês associam o nome que eles ouvem a um objeto que consideram interessante, seja o nome correto ou não para aquele objeto. Aos 12 meses, começam a prestar atenção às indicações dos adultos, tais como olhar ou apontar para um objeto enquanto dizem seu nome. Entretanto, eles ainda aprendem nomes somente para objetos interessantes e ignoram os não interessantes. Entre 18 e 24 meses, as crianças seguem indicações sociais na aprendizagem dos nomes, não importando o interesse intrínseco dos objetos.
Aos 24 meses, as crianças reconhecem rapidamente nomes de objetos familiares na ausência de indicações visuais. O vocabulário passivo, receptivo ou entendido continua a crescer à medida que a compreensão verbal torna-se cada vez mais rápida, precisa e eficiente. Aos 18 meses, 3 de cada 4 crianças conseguem entender 150 palavras e pronunciar 50 delas. Crianças com vocabulários maiores e tempo de reação mais rápido reconhecem palavras faladas já na primeira parte da palavra. Por exemplo, quando ouvem lei ou gá, as mesmas tendem a apontar para a imagem de um pacote de leite ou para um gato. E essa aprendizagem inicial está intimamente ligada ao desenvolvimento cognitivo posterior. Já quanto ao vocabulário expressivo, falado, o acréscimo de novas palavras ao mesmo é lento. Depois, entre 16 e 24 meses, pode ocorrer uma explosão de vocabulário, mas tal fenômeno nem sempre acontece com todas as crianças. Após alguns meses, muitas crianças que antes diziam por volta de 50 palavras passam a dizer várias centenas. Rápidas aquisições no vocabulário falado refletem aumentos na velocidade e na precisão do reconhecimento das palavras durante o segundo ano de vida, bem como uma compreensão de que as coisas pertencem a categorias. Em um estudo transcultural, pais espanhóis, holandeses, franceses, israelenses, italianos, coreanos, norte-americanos relataram que seus filhos de 20 meses conheciam mais substantivos do que qualquer outra classe de palavras, o que sugere que os substantivos podem ser o tipo de palavra mais fácil de aprender para as crianças. Mais para frente, entre 24 e 36 meses, a criança consegue inferir o significado de adjetivos não familiares a partir do contexto ou dos substantivos que esses adjetivos modificam. O próximo avanço linguístico importante ocorre quando a criança junta duas palavras para expressar uma ideia. Geralmente ela faz isso entre seus 18 e 24 meses. Entretanto, essa faixa etária varia bastante. Embora a fala pré-linguística esteja até certo ponto intimamente ligada à idade cronológica, a fala linguística não está. A maioria das crianças começa a falar tardiamente e acaba alcançando as outras eventualmente. As primeiras sentenças de uma criança geralmente tratam de eventos, coisas, pessoas ou atividades do dia a dia. E é comum as crianças utilizarem a fala telegráfica, ou seja, uma fala que consiste em apenas algumas poucas palavras essenciais. Por exemplo, ao dizer bobó endo, a criança pode querer dizer vovó está varrendo o chão. Tal uso da fala telegráfica e a forma assumida podem variar dependendo da língua aprendida. Entre 20 e 30 meses, a criança demonstra uma competência cada vez maior na sintaxe, as regras para juntar sentenças em sua língua. Ela torna-se mais fluente com os artigos, preposições, conjunções, plurais, terminações verbais, tempo passado e formas do verbo ser. Também fica cada vez mais consciente do propósito comunicativo da fala e do fato de suas palavras serem entendidas. Por volta dos 3 anos, a fala é fluente, mais longa e mais complexa. Por mais que geralmente possa parecer uma omissão de partes do discurso por parte da criança, a mesma já consegue comunicar com sucesso o que quer dizer. O Vygotsky define a base da aquisição e do desenvolvimento da linguagem como sendo mais social e cultural do que individual e biológica, diferente da teoria cognitivista do Piaget. A criança, desde o seu nascimento, ela é imersa em um mundo social onde toda atividade humana é medida pela linguagem. Através de sua interação com o mundo, a criança gradativamente vai apropriando-se da linguagem em suas relações com os objetos e com o outro. Entre as idades de 3 a 6 anos, as crianças fazem um avanço rápido no vocabulário, na gramática e na sintaxe. O vocabulário, aos 3 anos, a criança ela sabe e pode usar de 900 a 1.000 palavras. Aos 6 anos, uma criança ela tem um vocabulário expressivo de 2,6 mil palavras e entende mais de 20.000. E com a instrução escolar, o vocabulário pode quadruplicar para 80.000 palavras. Esta rápida expansão ocorre por meio da associação rápida, que é quando a criança capta o significado aproximado de uma nova palavra, depois de ouvi-la 1 ou 2 vezes em uma conversa. Na segunda infância, a criança ela começa a combinar sílabas em palavras e palavras em sentenças.
Na idade dos 3 anos, com sentenças curtas, simples e declarativas, elas podem fazer e responder perguntas. Entre as idades de 4 a 5 anos, as frases têm em média de 4 a 5 palavras e podem ser declarativas, negativas, no caso, não estou com fome, interrogativa, porque eu não posso ir lá fora, ou imperativas como pegue a bola. Dos 5 aos 7 anos, a fala das crianças assemelha-se muito à dos adultos. Utilizam-se frases mais longas e mais complicadas, e usam mais conjunções, preposições e artigos. As crianças pequenas frequentemente cometem erros, porque ainda não aprenderam as regras e as suas exceções. Dizem prendido ao invés de preso, fazido ao invés de feito. Mas isso é um sinal normal do progresso linguístico. À medida que as crianças aprendem o vocabulário, a gramática e a sintaxe, elas se tornam mais competentes em pragmáticas, que no caso é o conhecimento prático de como usar a linguagem para se comunicar. Inclui saber pedir coisas, contar história, fazer piadas, iniciar e continuar uma conversa. É possível entender com mais clareza o que a criança ela quer dizer. Para o Vygotsky, o discurso particular é estimulado pela experiência social. O discurso particular ele tende a aumentar quando a criança está tentando solucionar um problema ou está realizando uma tarefa sem a supervisão de um adulto. A fala egocêntrica ela desaparece na idade escolar quando a fala interior começa a se desenvolver. A fala interior é falar para si mesmo e a fala exterior é para os outros. No caso, a criança ela está externando o pensamento dela. Ela já tem um pensamento formado, mas não na sua função internalizado. No caso, o pensamento ela está na fase interpsíquica. Ela está verbalizando o que ela está pensando. Ou seja, o pensamento ainda está externo. A partir de suas interações e conforme o seu desenvolvimento, ela passa a internalizar isso e sua função psicológica de pensamento passa a ser intrapsíquico. A fala egocêntrica é um fenômeno de transição das funções interpsíquica para intrapsíquicas, isto é a atividade social e coletiva da criança para a sua atividade mais individualizada. O atraso no desenvolvimento da linguagem ele se manifesta de forma evolutiva, não satisfatória ou com dificuldade através de vocabulário deficiente para idade, dificuldade para estruturar sentenças, dificuldade para organizar os pensamentos, dificuldade para relatar fatos e acontecimentos. Problemas de audição e anormalidades de cabeça e face, nascimento prematuro, histórico familiar e fatores socioeconômicos e outros atrasos de desenvolvimento podem estar associados com o atraso de fala e linguagem. Os meninos eles têm maior probabilidade do que as meninas de começarem a falar tardiamente.